Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sussurro. Eu sou a Kelly, para quem não me conhece, agradeço pela sua presença aqui, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já fazem parte aqui, tá? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Leitura coletiva, intuitiva, mês de fevereiro. Eu estou falando em todos os vídeos, né? Estamos num mês de energia 2, tá? Energia da sacerdotisa, energia de ação, de movimento para manifestação, tá? Energia de clareza mental, né? Intuição, conexão com o sagrado, com o espiritual, né? É mês de alinhamento, tá? De reestruturar as coisas, estruturar as coisas, de alinhamento e até mesmo de mudança de rota, se necessário for, tá bom? Lembrando, Sagitário, seu oposto complementar é Gêmeos, a leitura de Gêmeos já está disponível no canal, tá? Essa leitura também pode ressoar com quem tem Sol, Vênus, a Lua ou Júpiter na casa de Sagitário. Também, se você chegar na leitura pelo título, se identificar pelo título, tá? A leitura ela pode estar espelhada, tenha discernimento, compreensão em se colocar, tá? Na leitura, saber ali qual é o seu papel ali, né? Aonde você se enquadra na leitura, tá? Lembrando que eu posso falar de você e de pessoas que estão aí na sua energia, estão no seu entorno, tá? Então, vamos lá? Sagitário, tarô, anjos e ancestrais. Leitura coletiva, eu vou trazer aqui vários aspectos, várias nuances, tá? Porque, como eu falei para vocês, é uma leitura coletiva e tem várias pessoas aqui, né? E tem pessoas vivendo coisas diferentes. Algumas estão vivendo situações na carreira, outras na família, outras no romance, outras na saúde, né? Eu venho trazer, entregar o que o tarô colocar aqui na mesa, tá? Então vamos abrir aqui a energia do signo de Sagitário, tá? Vamos ver se a energia de Sagitário está alinhada com a energia de Gêmeos, né, do seu oposto complementar. Nem sempre o oposto complementar é o ascendente, tá, gente? Eu, por exemplo, o meu oposto complementar é o ascendente, mas outras pessoas, o oposto complementar não é o ascendente, tá? A gente tem sempre mania de falar assim, o oposto complementar é seu ascendente. Nem sempre, tá? Eu trabalho com mapas astrais, né? Então eu falo isso com certeza, tá? Os 12 signos aparecem na nossa cabala, mas alguns, somente alguns, não é todos, é que tem uma importância maior, né? Então, assim, é importante você olhar as outras leituras, tá? Porque às vezes a sua mensagem está na sua lua, às vezes a mensagem está no seu sol, às vezes a mensagem está no seu ascendente, ou às vezes a mensagem está na sua Júpiter ou na sua Vênus. Vai depender muito, tá? Então, assim, os signos que são importantes na sua cabala astrológica, é importante você ler, ouvir, né? No caso aqui, tá? Assistir a leitura, tá bom? Então, vamos lá, mesa aberta, vamos trazer energias aqui, vamos saber sobre o que a espiritualidade quer falar com você, né? A leitura de Gêmeos foi uma leitura
bem longa, tá? Eu tô tentando me adaptar a mensagens mais curtas, mas eu faço o que o tarô manda. Então, às vezes não vem leituras curtas, as minhas leituras na maioria das vezes são longas, tá? Ultimamente tem até me surpreendido que tem ficado mais de 1 hora de leitura. É importante que você assista, tá? Do começo ao fim. Curta, comente, compartilha, faça troca, tá bom? Espiritualidade é troca, tá? A gente precisa desconstruir alguns conceitos aí, tá? Algumas crenças, tá? Que a espiritualidade é só caridade, né? Na verdade, a espiritualidade, ela não é caridade, tá? Espiritualidade, ela é troca. A espiritualidade, ela não tá aqui só para doar, tá? Tem muita coisa além somente da doação. Porque senão a gente não falaria sobre causa e efeito, a gente não falaria sobre roda da fortuna, que é o hora estar em cima, hora estar embaixo, né? Senão todo mundo estaria vivendo a mesma coisa, teria a mesma energia, se fosse só doação. E por que precisa existir troca? Porque senão algo mina, algo se finda, né? Ninguém tá aqui só para se doar e o outro também não pode ficar na condição de só receber. Seria injusto até. E nós, quando falamos de espiritualidade, nós falamos, não é sobre bem e mal, nós falamos sobre o que é justo, tá? Então vamos lá. Mesa aberta, Sagitário, 5 energias por gentileza. Peço licença a toda a minha mentoria, a mentoria do coletivo. Caímos 3 aqui, vamos lá. O guerreiro cabe bem abre bem a sua energia, né, Sagitário? O guerreiro falando sobre seja destemido, seja forte, permaneça-se forte. Lembre-se, Sagitário, toda vez que algo difícil, tá? Toda vez que algo difícil acontecer, saiba que algo muito grande também tá próximo, tá? Então, toda vez que você sentir medo de alguma coisa, receio de alguma coisa, Sagitário, saiba que algo muito grande está próximo. E aí eu compreendo que vai existir uma energia ou alguém ou uma situação que vai tentar te prender para que você não avance. Então o pedido aqui é: seja destemido, permaneça-se firme, permaneça-se forte, permaneça no caminho, não se desvie, não se distraia. Mãe Terra, sinta-se amado e confortado, tá? Sinta-se amado e confortado. Aqui tem uma espiritualidade, uma ancestralidade que tá trabalhando muito nessa ajuda, nessa contribuição para que você alcance algo grande, tá? Para alguns sagitarianos aqui existe algo grande que o espiritual, a ancestralidade está trazendo, tá? Tá ajudando vocês a conquistar. Guardiã do coração, essa carta saiu para Libra, tá? Então, se você, Sagitário, tiver Libra no mapa, ame e permita-se ser amado. Mais uma, por gentileza. Então, por enquanto, né? Eita, muitas cartas. Por enquanto, a sua energia central, o Sagitário, é ame e permita ser amado. A energia de Sagitário, nesse mês de novembro, tá bem interessante, tá?
Eu não sou de fazer muitas leituras românticas, né, de cunho emocional, afetivo, essas coisas. Minhas leituras, elas são muito mais voltadas para a área pessoal, no sentido profissional, carreira, desenvolvimento espiritual. Minhas leituras, elas são muito espirituais, porque eu também sou um ser que sou muito voltado, uma pessoa que sou muito voltada à espiritualidade, tá? Eu falo que a espiritualidade é meu eixo. Mas eu tenho percebido que as leituras dos signos que eu já fiz, elas estão falando muito sobre cura do emocional, tá falando muito sobre relacionamentos, tá? Ame e seja amado. E permita ser amado, né? Anjo guardião. Você não está sozinho, aqui existe uma proteção muito grande. Alguns de vocês, sagitarianos, têm conexão com anjo Miguel, anjo Gabriel e anjo Metatron. Tá muito forte aqui a energia de anjo Metatron, tá? Tem uma abertura de um terceiro olho aqui, tá? Vocês conseguindo enxergar o que tá no oculto. Vocês com uma ligação muito grande com o espiritual, tá? Vocês são assistidos, conduzidos muito pelo espiritual. Eles estão falando para mim que alguns de vocês, sagitarianos aqui, tem uma caminhada meio que solitária, mas não é solitária porque vocês não têm pessoas ao seu entorno, não é isso. É uma caminhada solitária no sentido de que existem coisas que vocês precisam fazer por vocês mesmos. Não adianta outras pessoas, são coisas que vocês precisam vivenciar. Tem uma interiorização, perdoa aí a língua embolar. Há uma busca constante por um entendimento, por uma compreensão maior, por um lugar no mundo. Alguns de vocês sagitarianos aqui tem muito uma energia de eu não pertenço a essa dimensão. Muitos de vocês às vezes se sentem sozinhos, mas aqui a espiritualidade tá me falando que vocês têm uma ancestralidade que ama muito vocês, tá? Ancestrais seus ajudando vocês aqui a permanecer firme, a continuar aqui. E tem também mais uma, por gentileza. Guardião do fogo. Sua energia aqui, Sagitário. Acenda sua paixão. Queime qualquer medo que entre você, que estiver, né, entre você e os seus desejos, tá? Entre você e as suas conquistas, entre você e os seus objetivos aqui. Queime tudo. Aqui tem duas cartas, tanto a do guerreiro, no fundo do deck eu tenho o druida no oculto, né? Segure o espaço, não mude os planos, mantenha a sua posição, tá?
De novo eu vou falar, que eles estão pedindo para mim falar. Segure o espaço, tá? Não mude seus planos. Mantenha a posição. Aqui é assim, ó. Mantenha o espaço, não mude os planos, mas mude a percepção. Aqui é sobre algo que precisa ser visto de outra forma. O imperador assume o comando. E a serpente troca de pele. Lorde também caiu para Gêmeos e para Libra. E troque de pele, né? Renove a sua energia. Também caiu para Libra, tá? Então aqui é sobre você mudar a percepção de algo aqui. Você tem proteção, tá? Você é amado e guiado pelo espiritual, pela sua ancestralidade. Tem duas cartas que falam sobre você se sentir amado e protegido e sobre você se permitir ser amado, tá? E também temos duas cartas, tanto a que abre a sua leitura e a que fecha a sua energia aqui, base, que é sobre medos. Entenda, o guerreiro fala, né? Permaneça firme, tá? Seja destemido e permaneça firme. Toda vez que você sentir medo, tá? Saiba que algo grande está próximo de se concretizar. Acenda suas paixões. Queime qualquer medo que fique entre você e seus planos, entre você e suas conquistas, entre você, seu relacionamento, entre você e sua família, entre você e a vontade de fazer algo diferente, entre você e as mudanças que você sente que precisa fazer, tá, Sagitário? Então queime qualquer tipo de medo, se mantenha firme, destemido. Algo grande está chegando e você tem proteção e é assistido pela sua espiritualidade. Você é muito amado aqui, Sagitário. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa jornada. Esse algo grande que está próximo de você conquistar aqui, o espiritual ele está conduzindo. Tá? O espiritual tá conduzindo. Alguns de vocês aqui têm fortes ligações com ancestralidade feminina, tá? Apesar de ter bastante o masculino na mesa aqui de vocês, mas a energia central de vocês aqui é uma mulher, tá? Existe aqui uma entidade que tem um grande amor aí, tá? Uma ancestral de vocês aí. Vamos clarificar aqui. Tarô cigano. Vamos clarificar sobre o que seria, né, esse algo grande, qual área seria esse algo grande, por que que vocês têm medo aqui de algo, né? O que que o espiritual tá pedindo para vocês se manterem fortes? 6
de paus, a energia de vocês aqui é sobre uma vitória, o espiritual aqui confirmando para vocês uma vitória, uma conquista, tá? Aqui tem a finalização, tá? Aqui tem a finalização de um período, de um ciclo que para muitos de vocês aqui foi bem desafiador, tá? Toda finalização, né? Tem algumas coisas que são bem dolorosas, né? Aqui fala sobre uma persistência em se manter num objetivo, num caminho aqui, tá? Com muito sacrifício, né? Alguns de vocês precisaram aí sacrificar muita coisa, né? Trabalhar muito, muitos de vocês aqui carregaram muitos pesos, muitos fardos, muitos de vocês aqui passaram vários tipos de provações aqui, tá? Aqui essas provações, né, esses sacrifícios que vocês fizeram por algo aqui maior, por uma conquista, por um projeto, vocês confiando muito no espiritual aqui, na direção do espiritual aqui, fala que através da fé vocês estão superando esse ciclo que foi difícil. O espiritual fala para mim que 2025 foi um ano bem desafiador para alguns de vocês, tá? Se vocês se libertaram de padrões, se libertaram de lugares, de pessoas, alguns de vocês aqui aprenderam ou precisaram colocar limite. Alguns de vocês aprenderam a se impor, a se colocar limite, a comandar a própria vida. Aqui teve um amadurecimento, né? Isso tudo que vocês passaram resultaram num amadurecimento aqui, tá? E de certa forma uma libertação, porque a maturação, né? A maturação, ela traz crescimento, né? Ela traz amadurecimento. O vinho, né? O vinho, ele passa por um processo, né? A uva para ser transformada em vinho, então tem uma transformação aqui, né? A uva para ser transformada em vinho, ela passa por um processo, né? Então a uva, ela é amassada, né? Para remover o suco dela, né, o líquido dela, e depois ela passa por um processo de fermentação, depois ela passa por um processo de maturação, onde aquele líquido, aquele vinho, né, que vai virar vinho, fica não sei quantos anos num barril, por exemplo, as bebidas mais finas, mais requintadas, mais como é que eu posso dizer para vocês assim, mais apuradas, elas precisaram passar por algum processo, um sacrifício, né? A uva, ela é sacrificada, a fruta, a uva, ela é sacrificada, ela passa por inúmeros processos, e aqui fala muito sobre vários processos difíceis, desafiadores para vocês, tá? Que vocês precisaram ter muita persistência, teve muita provação aqui, teve muito teste de pessoas testando vocês, situações testando vocês, e até teste até do próprio espiritual aqui, tá? Mas vocês recebem uma vitória merecida aqui, sabe? É algo que chega, está próximo, alguns já estão
chegando muito próximo, eu disse, tem outros que estão no caminho aqui. É uma vitória merecida, é algo que é do seu destino, é algo que é merecimento aqui. Tem uma cura aqui, né? A Mãe Terra está presente aqui, tem uma cura emocional, superação de mágoas, superações de relacionamentos difíceis, né? Relacionamentos difíceis que precisou de vocês amadurecimento, sacrifício, fortaleza aqui, né? Quando eu falo de trabalho aqui, é sobre a finalização de um propósito, um projeto que foi bem exigente em relação a vocês, tá? Aqui o espiritual tá falando para mim, existe um sucesso, uma vitória depois de muito esforço, depois de muita responsabilidade que foi pesada. Às vezes certas responsabilidades elas parecem fardos, né? Pesam tanto quanto fardos aqui, tá? Aqui o espiritual tá falando para mim que alguns de vocês vão caminhar por águas mais tranquilas, tá? Se algum de vocês vem passando por um processo de restauração de saúde aqui, tá? Falo sobre doenças crônicas, tá? Até cirurgias, tem uma superação, tem uma recuperação aqui, tá? Aqui só tá pedindo um pouquinho de repouso aqui, tá? Alguma dificuldade física, ela chega ao fim, tá bom? O espiritual tá falando aqui pra mim que as maiores conquistas do ser humano é quando o ser humano se recusa, tá? Quando o ser humano se recusa a desistir. Quando ele se mantém firme, né? Por isso o guerreiro fala assim, se mantenha destemido e permaneça assim forte. Toda vez que algo grande está chegando, um medo se aproxima, algo grande está chegando para você, é sobre você permanecendo firme mesmo com medo. É sobre você não desistir mediante a dificuldades, mediante a obstáculos. É você mantendo a tua fé. É você acreditando aqui, é você mantendo a tua fé, né? Temos a casa do jardim, né? A carta dos jardins aqui com 8 de copas, né? Fala sobre a sua criança interior, também fala sobre... também fala sobre o cuidado consigo, tá? Fala sobre cura, né? Aqui a carta do 8 de copas cruzando com a Mãe Terra. Sinta-se amado e confortado. É sobre abandonos que foram necessários. Muitos de vocês precisou para se curar, se afastar de algumas pessoas, se afastar de situações, de lugar que para você não fazia mais sentido. Se afastar até de um relacionamento familiar ou amoroso que de certa forma te trazia um vazio. Era algo que não te trazia satisfação mais, né? Que te deixava preso, estagnado. Para outros aqui tem uma necessidade de você soltar isso, tá?
Aqui o tarô fala que alguns de vocês passando por esse processo, outros já passaram por esse processo de soltar, outros ainda na jornada do autoconhecimento, na questão de desapegar, de ter coragem de deixar o passado no passado. Tem muitos de vocês que já entraram nesse processo. É sobre deixar o passado, mesmo você amando, a necessidade de você deixar ir. O espiritual tá falando muito para mim aqui. Tem uma situação familiar aqui, tá? Que mesmo você amando, e aí pode ser de um filho para uma mãe, de uma mãe para um filho, você precisou deixar a pessoa ir, tá? Existiu uma necessidade de desapegar aqui, porque houve aqui um afastamento que foi necessário, uma separação aqui que foi necessária, porque algo aqui, uma energia aqui, alguém aqui te deixava estagnado, não te permitia, tá? Não te permitia avançar, não te permitia crescer. Alguém te prendia num lugar para permanecer na zona de conforto aqui, tá? Para muitos aqui foi uma situação muito difícil, porque aqui você entrou a carta do jardim fala de pessoas, né, ao teu entorno, você se afastando de pessoas ao seu entorno, tá? O jardim fala do coletivo, não só do seu interno, de você olhar para você, amor próprio, porque aqui existe uma transição, tá? Alguns de vocês buscando um significado maior, tá? E buscando coragem para deixar algumas coisas, o que é conhecido, né? Deixar o que é conhecido, a zona de conforto, para correr em busca do desconhecido. Alguns de vocês aqui buscando crescimento, né? Despertar, crescimento pessoal e emocional. Muitos de vocês passando por despertar. E quando a gente passa por despertar, a necessidade de se afastar, é automático, a energia da gente muda, né? Tem uma mudança energética aqui, alguns sagitarianos aqui, e eu acho, se eu não estiver enganada, que na leitura passada eu cheguei a falar algo do tipo, tá? Sobre uma mudança energética, tá? Até para o seu oposto complementar, que é Gêmeos, eu cheguei a falar sobre uma mudança energética. A guardiã do coração falando sobre ame e seja amado. Aqui tem uma comunicação com a carta dos pássaros que vem do espiritual, tá? Da sua ancestralidade. Como eu disse para vocês, essa guardiã do coração, ela me traz muito a energia de um ancestral, uma entidade que acompanha, assiste vocês. Além de vocês aqui terem o anjo Metatron, alguns com o anjo Miguel, né? Conexão com o anjo Miguel, outros com o anjo Metatron aqui. O anjo Metatron, ele tá falando para mim sobre abertura, então faça meditação com o anjo Metatron aqui para trazer libertação e para abrir um terceiro olho aqui, trazer uma clareza, tá? Tem uma situação aqui de vocês iluminar, tá? Tem algo falando para mim para você iluminar. Tome sol, banhos de sol, faça meditação com a cor amarela, tá? Chakra do plexo solar, tá? Chakra do plexo solar, exatamente. Tem uma comunicação, né? Os pássaros falam sobre uma comunicação, né? Vocês aqui sendo
recompensados pelo espiritual. Lembra que eu falei para vocês que com a carta da cruz que vocês estavam sendo recompensados aqui, tá? Tem um escorpião na mesa de vocês, tem Áries, Leão e Sagitário também na mesa de vocês, tá? Tem Gêmeos na mesa de vocês, energia geminiana na mesa de vocês, o seu oposto complementar, Escorpião aqui, tá? Alguém aqui tem Lua em Escorpião, tá? Aqui existe uma comunicação, né? Uma recompensa, tá? Que é trazida pelo espiritual aqui, pelo seu esforço prolongado, porque como eu disse para vocês, alguém aqui se manteve firme, mesmo diante de inúmeros obstáculos, aqui alguém se manteve firme. Aqui o espiritual está falando sobre a chegada de uma colheita, tá? Vocês chegaram no momento de colher todo o esforço, tá? Vocês esperaram com fé e paciência, né? Fizeram aqui, planejaram as coisas aqui, tá? Aqui tem, vocês investiram. A carta dos pássaros fala muito por mim. Aqui teve um investimento, tanto na área de trabalho financeira, como no amor também, tá? E esse investimento que alguns de vocês fizeram tá gerando um fruto aqui, tá? Algo tá nascendo, algo tá crescendo. Então existe aqui uma comunicação de sucesso, tá? Os pássaros, ele tem energia de 7 de ouros, tá? O caixão vem falando sobre uma transformação, 9 cruzando com a energia de um 9 de ouros. Você viu que você sai de um 7 de ouros e vem logo por um 9 de ouros falando sobre sucesso. A sua energia toda, ela está voltada, sua leitura toda, ela está voltada para um sucesso, para um crescimento, tá? Para uma realização, tanto no campo pessoal, parcerias, trabalho, quanto material, tá? Aqui tá chegando para vocês algo, tá? Tem uma transformação aqui de algo, uma transição que vai trazer independência financeira para muitos de vocês, tá? Tem um período favorável e duradouro, longo, de estabilidade, de conforto, tá? De luxo, tá? É sobre você escolhendo aqui frutos, tá? Tem prosperidade chegando, tem estabilidade chegando, fala muito sobre a capacidade, né? A carta do caixão cruzando com 9 de ouros aqui, cruzando com a energia do guardião, o anjo guardião falando sobre você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, a gente estava te auxiliando, por mais que muitas das vezes, tá? Por mais que muitas das vezes você se sentiu sozinho, por mais que muitas das vezes você sentiu que você fez sozinho, você não fez sozinho, você estava todo o tempo acompanhado pelo espiritual, guiado pelo espiritual. O espiritual está falando que está na hora aqui de você começar a desfrutar
tá? Aproveitar a vida, desfrutar mesmo, tá? De conforto, de prazeres, que essa estabilidade, porque é merecido. Aqui tem alguns sagitarianos que por muito tempo, tem uma cura ancestral aqui, por muito tempo, e vem até de gerações aqui, de falta das coisas, tá? Ganha e perde, quando pensa que as coisas vão alavancar, são alguns sagitarianos aqui, são aqueles que, eu não vou comprar aquele negócio caro, porque é uma questão de vocês estão trabalhando muito a questão de merecer aqui coisas, e isso não pense em vocês que isso seria arrogante, tá? Da parte de vocês. Não tem nada a ver com isso, mas tá na hora de vocês desfrutar do conforto. Desfrutar do prazer que a vida oferece. É viajar, é comer bem, é vestir bem, é morar bem, tá? Porque existe aqui uma conquista, tá? É uma conquista, tá na hora de vocês valorizarem a si próprios, tá? Porque aqui muitos de vocês se sentiam incapazes. E esse eu antigo, que é a carta do caixão cruzando com a carta do jardim, muitos de vocês se achavam incapazes, tá? Então aqui tá pedindo para que vocês valorizem a si mesmo, tá? Reconheça o talento que vocês têm. Algo que vocês fazem é talento. Algo que vocês fazem é talento seu. Foi conquistado com muito trabalho, tá? Foi conquistado com muito suor, tá? Então, assim, vocês aqui têm, no campo profissional, o espiritual tá falando para mim aqui que alguns de vocês aqui têm um alto nível de conhecimento, tá? Sobre algo que vocês fazem. Vocês têm alguns de vocês que estão se aperfeiçoando, estão estudando, tá? Aqui tem algo que vocês estão fazendo, estão focados, estão persistente, disciplinados aqui, a realizar com muita, vocês realizam algo aqui com muita autonomia, tá? Aqui tem alguns de vocês que trabalham com rede social, tá? Tem algo que vocês fazem e para outros vão vir a fazer de forma remota, tá? Então eu posso estar falando aí com psicólogos, terapeutas, tarólogos, cartomantes, pessoas que trabalham com rede social ou pessoas que trabalham, por exemplo, online sem contato, de forma remota mesmo, né? Tá? Tem um bem-estar. Em relação à saúde aqui, a carta do caixão fala pra mim que vem vocês equilibrando aqui a saúde de vocês, tá? Tem um equilíbrio emocional, né? Tem vocês olhando para vocês, tá? É sobre autocuidado. É sobre vocês fazerem que, para mulheres aqui, tem pedido do cuidado com os preventivos, tá? As mulheres aí que precisam fazer os preventivos, que é natural das mulheres fazer, os homens também, tá? Isso não é só para as mulheres, mas para os homens também, tá? Façam os preventivos aí, tenha atenção em relação a isso, tá? Mas aqui existe um bem-estar em relação à saúde, tá? Não vejo nada de complicado e é bem difícil eu ver sobre saúde nas minhas leituras, tá?
mas aqui tem falando para alguns de vocês aqui que tá tudo bem, tá? Só se cuidem aí, façam os preventivos, tá bom? Temos aqui a carta dos peixes, rei de ouros, cruzando com o guardião do fogo. Aqui fala sobre, como eu disse para vocês, o guardião do fogo fala assim: acenda as suas paixões. É sobre queimar qualquer medo entre você e o que você planeja, entre você e os seus projetos, entre vocês e o seu relacionamento, né? O seu cônjuge, entre você e sua família, entre você e aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você quer conquistar. Porque aqui existe, os peixes fala sobre estabilidade também, abundância. É sobre você aprendendo você vira mestre em gerenciar os recursos, sabe? Que estão disponíveis para vocês. É vocês construindo com segurança. Tem alguém aqui construindo algo, seja a nível profissional, relacionamento, financeiro, projeto, empreendimento. Aqui tem um investimento aqui, tá? Tem um investimento, é uma construção segura, o espiritual tá falando. Então não é confiável, tá? Isso que você está fazendo é confiável, tá? Aqui o rei, ele é autoridade. Então tá aqui, ó, no fundo do deck, no oculto de vocês. Assuma o controle, troque a energia de vocês. Tem uma mudança física, de local, de ambiente, você lidando com outros tipos de pessoas aqui que muda a energia de vocês. Vocês vão entrar numa energia de mais de prosperidade mesmo, tá? De abundância, de merecimento, tá? Tem uma energia muito promissora quando se fala aqui para negócios e investimentos, tá? Alguns de vocês aqui têm algum papel que chega para vocês, que traz alguma estabilidade, tá? E aqui eu posso estar falando sobre herança, pensão ou algo do tipo, tá? No fundo do deck eu tenho os lírios. Os lírios falam sobre chegada na vida de vocês de um período de mais calmaria, de paz, né, de tranquilidade, né, o espiritual. Aqui é outro rei, né, um rei de ouros e um rei de copas. Tem dois reis aqui, né, é sobre paz, tranquilidade, é um período de calmaria, tá? Que exige um pouco de paciência e sabedoria para que a vida flua, mas vocês vêm construindo isso, tá? Vocês vêm construindo. Lembra que eu acabei de falar para vocês, o rei a carta dos peixes, ela fala sobre uma construção aqui, é vocês gerindo aqui, tá? Gerindo os recursos que a vida trouxe, o espiritual também trouxe para vocês, na construção de algo longo, duradouro, de algo seguro, de algo confiável. O rei de copas, que aqui vem falando dos lírios, né, do espiritual aqui, é vocês de novo, tá?
tendo sucesso aqui, porque para vocês aqui vocês construíram aqui um relacionamento estável, tá? Uma intimidade aqui, é um sucesso, né? Vocês construíram algo no trabalho, tá? Que vai e que também está gerindo, construindo bons relacionamentos. Para quem está na fase de construção, são coisas que estão se encaminhando para coisas estáveis, seja a área que for, para um sucesso. A carta do jardim fala sobre bons relacionamentos, né? Chegada de pessoas no entorno de vocês, porque vocês mudam a energia de vocês e aí vocês se afastam de algumas energias e se aproximam de outras. E aqui são energias boas, né? Bons relacionamentos aqui, tá? Porque vocês entram num momento de calmaria, né? De paz, de sossego, né? Chega de gente ou situação aqui que só tirava, só sugava, né? Então, é muito trabalho, muita construção aqui, né? É muita construção, de verdade. Muito empenho aqui, tá? Vocês alcançaram uma maturidade, um despertar, um crescimento aqui, tá? Muita compreensão de todo esse processo, tá? Aqui, alguns de vocês, né? É sobre um amadurecimento no amor aqui. Para alguns aqui chegou um amor mais calmo, verdadeiro, um amor mais maduro, né? Para outros ainda vai chegar, né? Para quem tá solteiro ainda vai chegar, tá? Vamos ver o que tem. Essa sua energia aqui de fevereiro, mas eu quero ver agora nos primeiros 7 dias depois dessa leitura, depois que você chegar nessa leitura, o que é que vai ter para você aqui? Os próximos 7 dias, tarô, por gentileza. Oito de ouros. 8 de ouros. Mais uma, por gentileza. Quase virou, deixa eu ver o que era. 9 de ouros. Mais um. Ás de espadas. Tem uma clareza mental, né? Chegando aqui para vocês, uma iluminação, né? Exatamente, tem uma iluminação que chega. A espada, ela é uma verdade que ela transforma, né? É uma verdade que transforma, é uma verdade que mesmo que seja cortante e dolorosa para alguns de vocês nos próximos 7 dias aí, chegando, tá? Mas ela traz uma clareza mental, tá? Tem uma verdade que chega para você aqui, uma clareza que chega para você, porque a clareza ela sempre traz verdades, tá? E aí a verdade não necessariamente é sobre uma mentira, mas talvez sobre uma ilusão. A verdade que eu quero falar aqui é sobre discernimento, tá? Porque aqui tem
um novo começo. Então chega para vocês uma nova ideia, um discernimento, tá? É momento de cortar o que é ilusório, tá? Cortar mesmo com coragem e lógica, é claro. Lembra que eu falei que alguns de vocês passaram por um afastamento e outros tem algo que ainda se afasta, tem alguns de vocês no processo de se afastar, tá? Que causou algum tipo de dor, foi doloroso ou vai ser doloroso esse afastamento, tá? Mas aqui, porque o Ás de espadas, ele é um corte cirúrgico, vamos dizer assim. Ele corta de vez, tá? É sobre cortar as ilusões. É sobre você enxergar as coisas, ter discernimento das coisas. Então alguém aqui vai ter clareza e discernimento sobre um caminho, tá? Porque aqui tem um aprimoramento aqui, vocês, como eu disse para vocês, nos próximos 7 dias, alguns de vocês podem estar estudando algo e se aprimorando, aprimorando uma habilidade. Então eu vejo alguns de vocês aqui estudando. Tem algo aqui que é artesanal, tá? Tem algo aqui que é artesanal, tá? Tem um desenvolvimento. Aqui tem um pedido aqui espiritual para vocês terem atenção nos detalhes, tá? Então tem uma fala que aprimore o que você já tem, tá? Aprimore a habilidade, aprimore o que você já está fazendo, o que você está construindo, se atente aos detalhes e permaneça firme, persistente aqui, para você fazer algo com excelência. Aqui, se você continuar persistente, se aprimorando, e o aprimoramento, para quem, por exemplo, para quem faz algo manual, artesanal, porque o artesão aqui, o 8 de ouros, ele traz o arquétipo do artesão, ele só se aprimora praticando, porque não tem teoria. O artesão é trabalho manual, é trabalho artesanal, coisas que não saem iguais umas das outras. E se eu não tiver enganada, essa energia caiu tanto para o seu oposto complementar, que é Gêmeos, quanto para Libra também. Essa energia caiu para os dois, tá? Então é interessante que vocês ouçam também as leituras desse signo. Então tem um aprimoramento, um desenvolvimento que é prático, é sobre praticar, é um estudo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quem lê tarô se aprimora, aprimora a habilidade, alguém já tem a habilidade de ler o tarô, mas ele se aprimora toda vez que ele vai para a mesa ler tarô. Ele desenvolve, é o desenvolvimento prático aqui, tá? Existem coisas que tem a teoria, e por exemplo o tarô também ele tem a teoria, tem lá os livrinhos que você estuda o livrinho, mas você só vai se aprimorar fazendo, praticando. Então aqui o aprimoramento é praticando. Atenção aos detalhes. E por que eu falo isso? Porque eu aprendi a ler tarô, vou dar um exemplo, eu aprendi a ler tarô com a minha espiritualidade. Eu leio algumas coisas do livrinho, eu leio porque hoje em dia tem muitos tarôs. E os tarôs são diferentes. A gente presta atenção nos detalhes na carta. Aqui é uma jovem num caldeirão
e ela está adicionando coisas no caldeirão. Você vê que tem alguns recipientes em volta do caldeirão que contém alguma coisa aqui dentro. O artesão, ele traz muito uma semelhança com o mago, né? O mago é quem cria, manifesta, o artesão também, ele cria, ele manifesta, tá? Então aqui, alguém tá criando alguma coisa, tá aprimorando, ela tá, por exemplo, ela tá fazendo magia, vamos supor que ela esteja fazendo magia aqui, né? Olhem bem a carta. Vamos supor que ela esteja fazendo magia aqui, ela está aprimorando a habilidade dela. Então, o tarot tá querendo falar para você assim, é praticando que você vai aprimorar o seu talento. Preste atenção nos detalhes, tá? Continue firme, persistente, focado, focada, porque aqui tem um crescimento que chega através do esforço, tá? Chega através do esforço. A prática, tem gente que tem talento, mas não pratica, e aí fica para trás, porque se assegura muito no talento. Mas aí tem pessoas que não têm talento nenhum, mas de tanto praticar, se aprimoram, ficam boas, tá? Então tem uma clareza que chega aqui para vocês, tá? Um discernimento, tá? Que, por exemplo, quem lê tarô precisa ter discernimento, precisa discernir o que as cartas estão querendo dizer, porque elas trazem várias mensagens e a gente tem que discernir todas elas, tá? Então aqui assim, sai da ilusão. Aqui tem um corte de ilusão, tá? É aquela história de não fica enfeitando o pavão, não. Você tem que pôr a mão na massa. Só ficar falando não vai resolver nada. Não vai manifestar nada, tá? Lembra que eu falei sobre vocês mudarem a percepção? O druida no oculto pede isso, para que vocês mudem a percepção. A verdade, a clareza, o entendimento, o discernimento traz percepções diferentes, porque aqui tá falando para você, não é para você mudar o caminho, não é para você mudar o espaço, tá? Mas tá pedindo para você mantenha a posição, mantenha a rota, mantenha o foco no que você tá fazendo, mas não mude os planos, mas mude a percepção. Mude o entendimento. Mude o entendimento sobre algo, sobre alguém. Entendeu aqui? Vai chegar para vocês aqui um entendimento muito claro de uma situação que vai cortar o que é verdade do que é ilusão, tá? É sobre uma nova perspectiva de como fazer algo, uma perspectiva, uma nova perspectiva, uma ideia. Tem uma mudança mental aqui, tá? Mantenha-se firme e corajoso para você enfrentar os desafios com objetividade e lógica. O Ás o Ás
O Ás de espadas, ele tem uma energia, como é que eu vou explicar para você assim? Ele fala sobre a sexualidade, tá? É sobre a manifestação, a energia sexual manifestada de forma positiva, ela manifesta prosperidade, tá? Então aqui, cuidem do chakra básico de vocês, o chakra sexual de vocês, porque a energia de criação e manifestação de prosperidade aqui, financeira, pessoal, tá no chakra sexual, tá? A roda da fortuna caiu também para Gêmeos e, se eu não me engano, também veio para Libra, tá muito forte aqui Libra e Gêmeos, tá? Mas eu também falei para vocês, tem Escorpião aqui também. Tem a sua própria energia, Sagitário, de Leão e de Áries também, tá? A roda da fortuna, ela vem falando sobre o que esteve embaixo, hoje vem para cima. Aqui é sobre ciclos de mudança. É uma clareza mental, um discernimento, um foco, um aprimoramento que traz mudanças. E lembra que eu falei que algo tá chegando para vocês por destino, é algo que tá no destino de vocês, tá? É um movimento aqui, tá? É uma reviravolta na vida aqui, tá? É uma reviravolta do próprio destino aqui, tá? É sobre vocês entender que a vida é cíclica. Se vocês estão vindo de um período de dificuldade, entenda que isso não é permanente. Agora o ciclo está mudando. Você está mudando de energia. E quando você muda de energia, você também muda os fatores no seu entorno. Você muda situações no seu entorno. Lembra da clareza e da percepção que você passa a ter, do discernimento que você vem passar a ter, tá? Aqui é sobre chega, né, de inconstâncias, chega de ter que ficar se adaptando por conta de situações que não eram fixas, tá? É sobre entender que novas fases estão chegando aqui, novos ciclos estão chegando, né? Tem uma fase que ela é longa e duradoura de sucesso, de prosperidade, de abundância, de saúde. É uma mudança que, se tiver alguém na energia de vocês tentando impedir essa mudança é inevitável, tá? Aqui também tem muito... Aqui tem uma situação aqui de, como eu disse para vocês, de destino. Aqui tem uma situação aqui sobre lei de causa e efeito, tá? Tem uma situação de lei de causa e efeito aqui. Então, se alguém, como eu disse aqui, se alguém tentou atrapalhar aqui uma prosperidade, um progresso, um avanço de vocês, o espiritual, ele corta, ele afasta,
tá? De vocês aqui. Existe uma mudança, que nem a gente usa a expressão, né? Mudança de maré, uma sorte, que vem de novo o Rei de Espadas aparecendo aqui de novo, 2 vezes o Rei de Espada aparecendo, tá? É uma sorte, né? É vocês mudando a sorte de vocês. A roda da fortuna é a mudança de sorte mesmo, tá? Mas não é sorte de jogo, não. Imaginem assim, que vocês, o destino de vocês é serem prósperos, né? Serem abundantes aqui, tá? Imagina que isso seja de destino de vocês. Aqui o universo ele está trazendo de volta. Que essa energia, ela veio ser tirada de vocês e aqui agora existe um corte nessa energia. Vocês fazem esse corte quando vocês entendem o que está acontecendo. Onde vocês entendem onde está o bloqueio. Onde está onde está o buraco, vamos dizer assim. Vocês mudam a chavinha. Porque aqui eu acho que eu falei algo para Gêmeos nesse sentido. Aqui existia uma energia que trabalha para que vocês se sintam incapazes. E aqui não, o espiritual tá falando que você é capaz, tá? De organizar tudo a tua vida, de organizar tuas coisas, de resolver os problemas mais complexos que você imaginar, que você consegue liderar a tua vida, porque o Lorde tá aqui, o Imperador tá aqui, você consegue assumir o controle da sua vida. E aqui existe um guardião. O Rei de Espadas também me traz energia, porque ele caiu bem debaixo do anjo guardião. Existe aqui um guardião mentor, tá? Que ele é focado e disciplinado em te ajudar aqui a enxergar as coisas com clareza, a você encontrar a sua autonomia e a você resolver as coisas, organizar a sua vida. Tem um mentor, um espírito, uma entidade, dê o nome que vocês quiserem, que ele está trabalhando aqui, tá? Para que você consiga organizar a sua vida. Lembra que eu falei para vocês não estão sozinhos, existe aqui um mentor, um guardião, alguns de vocês têm conexão com anjos, entendeu? Ajudando vocês a cortar tudo que atravessar o caminho de vocês numa conquista aqui, num propósito. Mais uma. Cinco de copas. Queime tudo que atravessar o caminho de vocês. Queime tudo que atravessar o caminho de vocês. Tudo que estiver entre vocês. Tá? Aqui, não permita que nenhum estado de tristeza, melancolia, não, aqui não é para vocês ficarem presos no passado. Essa carta caiu para o signo de Áries. Alguns de vocês devem ter Áries fortes no mapa.
Aqui fala sobre vocês processem o que vocês perderam, porque aqui fala para mim que num passado não muito distante houve perdas aqui, perdas até significativas aqui, tanto financeiras, emocionais, profissionais. Mas aqui o espiritual tá pedindo para você não focar no que foi perdido, no que foi, no que não deu certo. Foca daqui para frente. Porque se você, para você, lembra, o guardião do fogo tá pedindo para você queimar tudo que estiver entre você e o teu futuro. Entendeu? Então queime essa dor, processe essa dor, queime essa dor, processe sobre não permitir que nada te paralise. Então queime qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer situação que venha querer travar você, porque tem algo grande chegando. Tem algo grande chegando, tá? Tem algo muito grande chegando. Então queime o medo. Aqui tem o medo, porque algo não deu certo lá atrás, de algo não dá certo aqui. Então, se um relacionamento lá atrás não deu certo, medo desse relacionamento agora não dá certo. Se um empreendimento lá atrás não deu certo, agora o medo essa nova conquista aqui não dá certo. Mas o espiritual, ele está confirmando para você que você está no caminho certo e que existe algo grande chegando para você, e que isso que está chegando para você é de merecimento seu e está no seu destino, tá? 8 de copas no fundo do deck, no oculto. Ele tá de novo reforçando o que o guardião do fogo vem falando. Tem uma transição que vai necessitar coragem de você aqui, tem um crescimento que vai pedir para você aqui coragem, tá entendendo? Sobre corta, abandona, é igual o Ás de Espadas. Aqui é um corte de padrões, situações, pessoas, lugares, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque tem algo maior aqui, tem um caminho, tem algo vindo na sua direção que é muito maior. É sobre deixar o lugar de zona de conforto. Toda vez que... É clichê essa frase, mas ela é real. Toda vez que você estiver perto de alcançar algo grande, a vida vai te trazer situações que vão te colocar em estado de reflexão. Se você sai daquele lugar e rompe para o novo. Eu até falei sobre isso ontem em rede social, né? No meu Instagram eu cheguei a falar sobre um texto isso, né? O passado da gente tem que ser lugar de referência, não de permanência, tá? Você não anula o seu passado, você não anula as coisas que você passou. Você passou, aquilo serviu para crescimento, fortalecimento e para você desenvolver uma nova pessoa. Você não é aquela mesma pessoa. O seu eu de hoje não é o mesmo eu de ontem. Então aqui tem uma transformação, né? Tem uma transição, tá? Pessoal, interna. Tá? Então, toda vez que algo grande estiver vindo na sua direção, o medo ele vai vir porque você não conhece, né? É desconhecido. Vai te chamar para você ficar naquele lugar do passado que já é conhecido, é confortável. Você já conhece, né? Você já sabe o que você esperar de uma situação. Quando você conhece um lugar ou alguém, você já sabe o que você espera daquilo. Mas aqui é sobre você cortar esse medo de seguir em frente, porque aqui tem
Um pedido para você deixar as coisas fluírem, tá? Tem um pedido para você deixar as coisas fluírem. Não ficar travando, corta o medo. Tira tudo que te impede de seguir em frente. Deixa eu ver o espiritual aqui de vocês. Pra gente finalizar, que já ficou longa a leitura. Se afaste de tudo aquilo que te deixa estagnado, que não te deixa prosseguir. O pedido é esse. Se afaste de pessoas, lugares que te prendem, que te amarram, situações, pensamentos, sentimentos, padrões, tá? Crenças, coisas que te fazem ficar estagnados, presos numa situação, num momento da vida, num passado. Rompa com isso, corte fora, tá? Queime, se afaste. Espiritual, Sagitário, as energias que influenciam aí o espiritual de Sagitário. A Lua, o Euá, temos aqui uma Iabá com a energia da Lua, mas bem interessante aqui, tem um caminho, tá? Aqui tem um caminho à frente. À direita eu tenho energias de eu tenho proteção aqui, estão me mostrando aqui, tem proteção, tem ferramentas aqui, né? Tem lanças aqui. E também tem energia da intuição, né? Porque a Lua é a intuição, é o místico, é o espiritual, tá? Alguns de vocês podem ter câncer forte no mapa, tá? Câncer é um signo bem intuitivo, tá? Ou pode ter a Lua em Câncer, tá? Aqui, algum de vocês pode ter a Lua em Câncer. Mas tem proteção aqui de Exu, Ogum, tá? Tem um caminho aqui. E o caminho ele tá livre, não tem nada impedindo, não tem nenhum empecilho, nenhum obstáculo no caminho. Tem um guardião aqui, né? Temos um cachorro e um gato aqui. Na carta, olha aqui. Tem um cachorro e um gato. O gato vê o oculto, né? Vê o sobrenatural. O cachorro nem tanto, mas o cachorro é sentinela, né? O cachorro, ele é guardião. O gato também mas é diferente, tá? O gato é mais místico, né? Tem uma pegada mais mística mesmo, né? Feitiçaria, algumas coisas aqui tem uma energia assim, tem uma proteção nesse sentido aqui, tá? Mais um. As 8 direções, 8 de copas. Três de ouros, falando sobre o mundo dos humanos.
Nossa, muitas cartas, mas deixa eu ver o que é. O cajado de Oxalá, o padê de Exu, 5 de paus, 7 de copas, o tridente de Exu, 3 de copas, rei de copas com Oxóssi. Alguns de vocês têm Oxóssi aí como orixá. E os 5 de ouros com os círculos dos orixás. Olha como essas cartas elas são bem parecidas. O mundo dos humanos e o círculo dos orixás. Alguns de vocês podem, né, cultuar aqui, né, fazer parte, né, dessa cultura. Aqui tem proteção de Exu, tem proteção de Oxalá, aqui tem, aqui, aqui nós temos Maiabá e temos um orixá masculino, uma orixá feminina e um orixá masculino. No fundo do deck eu tenho a sacerdotisa com Nanã. Lembra que eu falei para vocês que fevereiro é regido pela energia da sacerdotisa, tá? O espiritual aqui, tem muita proteção espiritual. O cajado de Oxalá fala sobre sabedoria, firmeza, liderança. Padê de Exu fala sobre proteção aqui. Aqui tem Exu, na hora de você fazer algum trabalho de proteção, tá? Para você aqui. Para proteger aí o seu caminho, para cortar energias, porque tem energias aqui, tá? Que vêm de direções diferentes, tá? As 8 direções falam sobre, são pratos, tá vendo, ó? São pratos iguais, parecido com os pratos de Exu, com os padês de Exu. Tem aqui energias que vêm para distrair, para te trazer medo, te trazer confusão, de direções diferentes, tá? Alguém usando até o espiritual aqui, tá bom? Mas vocês têm, tá? Vocês têm proteção de Exu e aqui Exu tá falando para vocês aqui, para quem é, né, ligado a essa energia aqui, tá? Aqui vocês podem estar fazendo algum tipo de trabalho para cortar essa energia. É vocês vendo com clareza aonde que tá vindo essa energia de atrapalho aqui, tá? A sacerdotisa fala sobre você reconhecer quem é você, reconhecer o seu poder místico, tá? A energia das crianças, a energia do sol, o leão tá na mesa, tá? Renascimento, aqui tem um renascimento, tem um novo caminho, uma nova história, uma nova jornada, uma nova vida. Aqui tem a desconstrução. Alguns de vocês têm proteção também dos Ereias, tem ligação com Erei aqui também. Tem Erei também trabalhando aqui para ajudar. Pretos velhos aqui, né? Renascimento vem com a energia dos pretos velhos, tá? Então temos energia de Erei, energia de Exu, energia dos pretos velhos. E pretos velhos traz sabedoria, entendimento, discernimento, clareza, tá? Calmaria, perdão, era um bichinho aqui. Traz calmaria, tá? Tem o Oxóssi falando de prosperidade aqui, fartura, abundância, direção, né? A flecha de Oxóssi, ela mostra a direção. Ela acerta um alvo, né?
um foco, né? Sobre vocês focados, alinhados num objetivo aqui, tá? Que vai trazer prosperidade, sucesso, abundância para vocês. Bom, Sagitário, é o que eu tenho para vocês, tá? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí a sua interação, tá? Tem disponível o Hyper, por gentileza, né? É gratuito. Tem muita coisa boa para você, tá, Sagitário? Corte o medo. Tem algo... Corte qualquer coisa que estiver entre você e o que você deseja. Entre você e as suas conquistas, entre você e os seus projetos, entre você e os seus relacionamentos. Se mantenha, não mude os planos, não mude, mantenha a tua posição, mantenha o foco, mas mude a sua percepção. É algo que você precisa ver que você não viu ainda, tá? Boa sorte para vocês.